Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Técnicos Brasil. Técnico Brasil é uma plataforma digital com o objetivo de trazer o máximo de conhecimento técnico para você e toda a sua equipe e você poder estudar daí, da sua casa e adquirir mais conhecimento no nosso mundo de vidro e alumínio. E hoje, para compartilhar esse conhecimento com a gente, eu vou convidar o Felipe Leite, que é CEO da Sonora Acústica e da Sonora Prime. E nós vamos entender essa diferença das duas empresas que está fazendo uma grande revolução no Rio de Janeiro e realmente tem aí conquistado o mercado do alto padrão e, mais do que nunca, ele vai ter muita autoridade para falar. E o nosso tema é como especificar esquadrias de alumínio de alto padrão com o máximo de conforto. Será que isso é possível? É possível sim. E nós temos aqui o nosso especialista, Felipe Leite. Pode trazer o Felipe Leite para cá. Seja bem-vindo, Felipe. É um prazer muito grande tá aqui com você. E você é um dos caras que eu queria começar esse trabalho, porque como a gente está falando de esquadrias de alto padrão, você realmente é o cara que tem uma excelente referência. Felipe, se apresenta para a turma, quem é o Felipe, quem é a Sonora, fala um pouquinho aí, por favor. Primeiramente, eu quero te agradecer pelo convite, né? A gente está sempre nessa tabelinha, eu e você aí, tentando crescer o nosso mercado, isso é importantíssimo, essa tabela aí tem que ser com mais pessoas para a gente alavancar cada vez mais o nosso segmento. Eu me chamo Felipe Leite, né? Sou CEO da Sonora Acústica e da Sonora Prime. Hoje, com mais um projeto, né, que você já participou lá, que é o Mãos à Obra. Então, essas empresas do grupo é justamente para a gente poder tentar criar situações com que a gente faça realmente obras em alto padrão e que tenham autoridade em relação a isso. Felipe, a importância de convidar você aqui para o Técnicos Brasil é para a gente poder levar um pouco, né, para o mercado a tua experiência, né, no mercado de alto padrão e principalmente entender mais o quanto o mercado a gente pode explorar nessa questão de esquadrias. E eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né, em primeiro lugar, da história da Sonora, que a Sonora de fato faz. E também, antes da gente começar a falar do mercado, você fala também um pouquinho da Sonora Prime, para a gente poder entender, e o mercado que vai estar assistindo a gente, os amigos aqui, serralheiros e vidraceiros, entender qual é essa trajetória, né? Até a gente usou isso no podcast, qual o jogo que a gente está jogando para poder trabalhar com um mercado melhor e um mercado com mais lucratividade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, Felipe. O início, Ricardo, dessa história toda, bem antes da Sonora, né? Vem em 2003, 2004, mais ou menos, quando eu iniciei no segmento de esquadria de alumínio, né? Que eu acabei tendo a experiência com outras empresas que eu via que era uma tremenda, total desorganização, alguns em termos de qualidade de material, outros em termos administrativos, e eu acabei aprendendo com o erro dos outros, né? Não foi nem... Então, eu tinha um exemplo ruim dentro do segmento, isso que eu estou te falando há 20 anos atrás, e fez com que eu fosse modelando, e eu já não gostava dessa metodologia de trabalho de fundo de quintal, sabe? Entrega qualquer coisa, manda um parafuso Phillips, outro Fenda. Eu nunca gostei disso. Marca com o cliente no dia, não aparece, pega o sinal, aí só entrega, atrasa. Eu nunca gostei disso. E aí, quando eu criei a Sonora junto com o Sandro, a conversa que nós tivemos vamos ter que fazer algo diferente. E aí, como a gente já ia para algumas feiras, a gente já pesquisava outras empresas, você, inclusive, era um cara que a gente tinha como referência, já cansei de falar isso para você, nós sentamos e conversamos e falamos assim, ó, vamos fazer uma empresa, mas vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo que no Rio de Janeiro realmente não tenha. Vamos buscar o máximo que tiver de qualidade, seja de parafuso, de silicone, de componente, de esquadria. Então, vamos iniciar... Abrir o CNPJ, no primeiro mês a gente vai começar completamente certo dentro da empresa. Completamente certo, Ricardo, quando eu digo é completamente certo mesmo, não é uma coisa... Então nota fiscal, funcionário registrado, pagamento por dentro todo da carteira, hora extra, ticket de refeição, ticket de alimentação, componente de qualidade, parafuso em aço inox. Então tudo isso faz com que a Sonora seja o que é hoje. Agora, nada é fácil, principalmente quando você quer fazer algo certo, né? Então, a gente sempre tem um pouco de dificuldade em relação a isso.
vai ter dificuldade. Como você já sabe, a Sonora ela tem 4 anos. Então, assim, nós tivemos uma crescente muito grande, mas mais por causa da carência do mercado, de não ter realmente um atendimento qualificado. E eu acho que esse atendimento qualificado também faz com que você seja um alto padrão. Então, assim, não é só você entregar um produto de qualidade, é você também ter um atendimento de qualidade. Então, tudo isso vai fazer com que você seja uma empresa nível A, entendeu? Ô, Felipe, você usou uma palavra aqui, carência, né? E isso aí eu concordo, eu queria ressaltar isso. Já me falaram o seguinte, Ricardo, o mercado muitas das vezes ele é tão informal, ele às vezes é tão amador em muitas das vezes. É claro que a gente nunca vai generalizar, tem aí empresas maravilhosas fazendo um excelente trabalho, mas num geral, que a gente sempre briga muito para o mercado melhor, a gente vê o seguinte, que o profissional às vezes ele faz pouco e o cliente ele está justamente usando essa palavra que você falou, carente de ter um bom serviço, um bom atendimento, um bom pós-venda, um produto que de fato faça diferença na vida do cliente, porque é diferente, né, Felipe, quando a gente entrega uma esquadria de alumínio e ela lá funciona, tem a função dela, mas quando a gente coloca uma esquadria de alumínio que melhora a qualidade de vida do cliente, nós estamos falando de outro produto, totalmente diferente. Não é um fechamento de vão, não é pegar lá um vão, jogar um quadro fixo e colocar um vidro. É a gente trazer realmente um benefício, né? Eu costumo dizer para os meus clientes que o que eu estou vendendo para ela é a solução de um problema dela, não é uma janela somente. Então, o que eu estou te vendendo aqui é a solução do seu problema. Você me chamou aqui para qual problema? O que você tem de dificuldade em relação? Então, assim, eu estou tentando, eu vou entregar para você a solução de um produto que acaba no final sendo uma janela, mas ela não é praticamente só um tapa-buraco, né? Sim, isso que é legal, essa vertente. E você comentou uma coisa muito importante também. Vocês começaram da maneira certa. Você e o Sandro vieram de uma cultura onde tinha problemas, e aí vocês vieram e colocaram o carro para andar na estrada certa. E não é fácil, como você falou, mas também não é impossível, né? É, tem lá as suas dificuldades, né? Ao longo do tempo, você vai. Agora, o início é dolorido, porque quando você começa a encontrar dificuldades em relação a, pô, eu estou botando muita qualidade, então teu preço sobe. E aí, Sim. se você não tiver o conhecimento da área comercial, você acaba não conseguindo vender. Aí, que a primeira pessoa, as pessoas fazem na primeira esquina que tem problema? Pô, vou diminuir toda a qualidade de novo para poder eu. Aí vem aquela historinha do preço, do preço, do preço, do preço, que a gente debate isso diversas vezes. Então, assim, é isso que acontece. Você tem que persistir naquilo. Se é aquilo que você tem como filosofia, se é isso que você tem como algo que você acredita de entregar qualidade no serviço em alto padrão, você tem que continuar até o fim. Você vai sofrer, vai ter mês que você não vai ganhar dinheiro, vai ter mês que você vai trocar uma coisa pela outra. Agora, o final está o pote de ouro. Agora, para chegar lá no pote de ouro, para chegar lá na 10ª fase do jogo, tem que ter disposição. Sim. Não é qualquer um. Interessante, Felipe, lembrar que essa é uma decisão que as empresas têm que ter. Qual o nicho de mercado que eu vou atuar? Não necessariamente todas as empresas vão trabalhar com alto padrão, não necessariamente todas as empresas vão trabalhar com produto inferior. Mas eu tenho que entender o seguinte: foi uma coisa que vocês deixaram sempre muito claro. Qual é o nicho que eu vou trabalhar? Para isso, eu vou ter que me estruturar. Então, eu lembro aí do teu início, a sua luta por conhecimento e desenvolvimento pessoal, profissional, para vocês montarem uma empresa. Então, assim, a empresa não foi. É legal que vocês não montaram a empresa para depois ajustar a empresa. Vocês já ajustaram todas essas peças e foram galgando ela dia após dia. Você comentou 4 anos que a Sonora tem, né? São poucos anos o tamanho que vocês têm hoje em termos de visibilidade e projetos. Mas o planejamento da Sonora, a Sonora tem 4 anos, né? Mas o meu planejamento com o Sandro da Sonora, para criar a Sonora, foi de 1 ano e meio a 2 anos. Sim, Planejando, estudando, procurando máquinas, porque a gente nunca foi de chão, de fábrica, serralheiro, né? Diferente da grande maioria. A nossa área, minha e do Sandro, sempre foi a área comercial, a área de venda, a área de lidar com o cliente.
Então, o chão a gente não entendia nada, a gente não sabia. Para você ter noção, quando eu fui comprar uma chave de fenda, eu falei, caraca, aqui, Sandra, a chave de fenda baratinha, cara, vamos comprar 10. Comprei 10 e veio a chave de fenda desse tamanho, porque eu não tinha nem noção do tamanho da chave de fenda, para ter Sim. noção do nível de ignorância que nós tínhamos em relação a isso. Hoje não, graças a Deus, devido à experiência e a gente buscar sempre o conhecimento, a gente já entende. Mas no início foi dolorido, porque a gente realmente não entendia nada de folga, e aí a gente foi buscando conhecimento. E tudo é Sim. a questão da gente estudar. Inclusive, hoje eu soltei até um corte, né, nosso do podcast em relação a isso. É estudo, é educação. Se Isso você aí. não Muito buscar essa legal. educação, se a gente não buscar essa educação, se o cara não tiver a consciência que ele tem que buscar todo dia, porque agora o mercado de esquadria está renovando o tempo todo, né? Todo ano, tá igual o telefone. Todo ano tem uma coisa Sim. nova. Todo ano tem uma coisa nova. Então, tem que estudar, senão não vai. Ó, vale até a pena a gente ressaltar, para você que está assistindo a gente, não esqueça de ir no Instagram e ir lá curtir e também seguir a Sonora. Mãos à Obra, um podcast que o Felipe está fazendo, que está fazendo um grande sucesso, está convidando muita gente, muita bagagem, está muito legal. E também o nosso podcast, Ricardo Câmara Podcast. Vai lá, busca informação, tem muita informação, tem muito conteúdo. Eu tenho certeza aí que vai ajudar muito aí no desenvolvimento profissional de vocês também. Ô Felipe, então assim, a Sonora hoje ela é especializada em esquadrias acústicas, né? Fala um pouquinho pra gente desse mercado, como que esse cliente busca vocês e qual é a maior estratégia que vocês têm que ter para justamente atrair um cliente que precisa entender o valor de uma esquadria dessa, né, Felipe? Isso. Então, assim, quando nós abrimos, né, a Sonora, o segmento que nós buscamos sempre foi o de janelas acústicas, né? Então, no início não tinha nada a ver com relação a janelas em alto padrão. Eram janelas que realmente trariam conforto para a casa do cliente para ele ter uma qualidade de vida melhor. Então, nós buscamos sempre componentes para poder fazer com que aquele produto ele tenha um resultado ainda melhor cada vez e cada dia mais. E os clientes eles sofriam muito com isso no Rio de Janeiro, mas isso não é de agora, isso é de muito tempo. Só que Sim. é o que eu te falei, a qualidade ela nunca foi uma qualidade premium 100%, nunca. Graças a Deus, após a Sonora, inclusive concorrentes nossos acabaram entendendo isso e fazendo essa modificação no próprio produtos dele, produtos, embalagem, essas coisas todas. Então, a gente já tinha uma bagagem em relação a uma carteira de clientes. Então, os clientes procuravam a Sonora no início mais por mim e pelo Sandro, pela nossa imagem, né? De transparência, de pessoa que realmente queira fazer o bem para ele. Então, eu costumo dizer que mais do que um produto, a gente vende confiança, né? Sim. Então, a gente vende confiança para o cliente, porque eu chego lá com ele, com um Lzinho de janela, né? Que não, ele vai falar, e como é que você vai saber se isso reduz, se não reduz? Vai mostrar vídeo? O vídeo hoje é completamente editável. Então, assim, por isso que dentro do Instagram da Sonora, eu tento fazer com que os vídeos eles sejam o mais amador possível. Ele não tem muita coisa muito rebuscada, porque quando a coisa é muito rebuscada, essa é uma opinião minha, tá? Sim. Eu acho que ela acaba passando algo artificial. Ela fica linda, fica maravilhosa, mas eu não acho que passa muita credibilidade no caso de uma janela acústica, tá? Eu estou falando, no caso de uma janela Sim. acústica. Então eu tento sempre buscar algo sempre que seja mais amador possível para o cliente poder compreender. Então, voltando ao assunto em relação à confiança, quando você chega lá na casa do cliente, você mostra um pedaço de vidro é assim, monta. Mas e aí, vai chegar aqui e vai funcionar? Então fica sempre essa dúvida. Você tem um showroom, alguma coisa, mas nem todos os clientes, 80% dos clientes não vai em showroom. Ele vai acreditar e vai pegar a confiança da pessoa que está indo lá no local. Então, quando a gente vai na casa do cliente, a gente tenta vender justamente isso, essa confiança e mostrar todos os artifícios que nossa janela pode ter para poder entregar para ele a solução. Então, sempre no início nós buscamos isso, né? Passar uma confiança para o cliente, para quando depois, no final, ele se certificar que aquela confiança que ele depositou na gente, aquilo realmente funcionou. E aí, depois que aquilo funciona, é aí que vira a roda gigante, é aí que está a grande magia.
porque você vende a confiança, mas você tem que realmente entregar aquela confiança que foi depositada. Porque se você não entregar aquela confiança que foi depositada, esquece, não adianta, deixa para lá. E se o cliente tiver algum probleminha depois que a janela instalou e você não tiver um pós-venda ativo, um pós-venda que dê realmente um suporte para ele, por exemplo, Felipe, o fecho bateu aqui no contrafecho e desalinhou, não está fechando mais a janela. Aí, mas você já fechou, já entregou, você... Sim. Não é assim, você tem que ter esse pós-venda, mesmo que seja um probleminha do fecho, uma regulagenzinha, na mesma hora vai lá e atende ele, resolve o problema. Então, é isso que a gente tem que entender. Essa confiança que você vai vender ali no início e essa confiança que você vai entregar depois. Essas duas coisas têm que estar juntas. Não adianta vender a confiança aqui e depois não entregar, porque aí Sim. você não vai em frente, não segue. Ó, eu já queria até deixar aqui, já registrado, a primeira dica para esse Técnicos Brasil. Eu coloquei aqui, ó, muito mais que você vender produto, é você vender também, em primeiro lugar, a confiança. Vende a confiança. Primeiro, o cliente comprou do Felipe a confiança no nome dele e do Sandro. Olha só como é que a coisa é totalmente diferente do que só ter um produto. Primeiro, eu confio no profissional, ele me vende aquela confiança dele, o que ele fala para mim vira lei, e depois eu tenho que complementar entregando tudo aquilo que eu vendi. Então nós estamos falando aí de duas situações muito diferentes, porém se completam. Então já fica uma dica aí, porque às vezes as pessoas me perguntam, Ricardo, como é que eu faço para vender esquadrias de alto padrão? Poxa, mas você não honra, às vezes, nem a sua obra que de valor agregado baixo. Se você não honra ela hoje, você também não vai honrar ela no alto padrão. Então, assim, o que o Felipe falou aí é uma frase importantíssima que a gente tem que talvez escrever e colocar lá na nossa sala e todo dia olhar para ela. Muito mais que vender um produto, nós temos que vender confiança e depois unir confiança e produto para poder lá no resultado final do cliente ficar realmente algo muito bom e o cliente ficar satisfeito com o que realmente ele comprou. Não é isso, Felipe? Exatamente, exatamente. Esse é a receita de bolo. Se você não fizer, você quer ser alto padrão. Eu já repeti isso várias vezes. O cara quer ser alto padrão, ele não quer ser alto padrão. Ele quer vender um produto alto padrão, pensando no lucro que ele acha e supõe que ele vai ter a mais. É isso que ele quer fazer. Então, é o que você disse no início. A gente tem que procurar nichos. Seu nicho é esquadrias mais comuns, linhas e tal, beleza, não tem Sim. problema. Sempre entregue o seu melhor naquilo que você está fazendo. Não tem problema. Porque, às vezes, o lucro que você tem aqui não é o mesmo lucro que tem no alto padrão. Não é você, às vezes, pode vender caneta Bic e ter mais lucro do que vender uma caneta Montblanc. Então, isso muito varia muito, entendeu? Então, Sim. assim, as pessoas hoje estão buscando muito o mercado de alto padrão, pensando que vai ser, agora eu vou ter rios de dinheiro, porque você vende uma obra que custa R$ 1 milhão, aí ele acha que vai entrar R$ 1 milhão no bolso dele. Não vai. Para você entregar uma obra de alto padrão no valor de 1 milhão, primeiro você não vai receber esse dinheiro imediato. Se você for parcelar ele de 50% e 50%, você recebe 500 mil agora e 500 mil daqui a um ano e meio, porque até essa obra terminar e você entregar tudo, demora muito. Então, se você não tiver a capacidade de entender a parte contábil, a parte de economizar o tipo de material, e isso tudo, você não adianta, você morre. Você vai ficar sufocado com aqueles 500 mil que você acha que vai ganhar daqui a um ano e meio, mas você não conseguiu nem entregar nada aqui ainda. E esses Sim, 500 mil que boa. você pegou primeiro aqui, você tem que fazer o quê? Comprar todo o material, transporte que vai para lá. Muitas das vezes essas obras gigantes não são dentro do Rio de Janeiro, é Itaipava, é Petrópolis, Búzios. Então, assim, se o cara não tiver um planejamento estratégico para ser uma empresa de alto padrão, mesmo que seja uma empresa de janelas acústicas, porque a janela acústica também não é algo simples a ser feito. Pelo contrário, existe muita técnica dentro Sim. de uma janela acústica. E hoje, todos os serralheiros, qualquer um acha que sabe fazer, que é só botar um vidro grosso ali, eu meto mais couve, acabou e vamos embora. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem Sim. muito detalhezinho dentro de uma janela acústica, principalmente no ato da instalação, que a pessoa tem que entender na hora de vedar, desconectar parafuso da parede, porque quando vibra o som, ele é vibração. Então, nessa vibração, se um parafuso estiver conectado na parede de forma errada, essa vibração passa para o parafuso, que passa para a esquadria e que passa para dentro de casa.
Tá entendendo? Então não é simplesmente pegar uma janela com vidro grosso, colocar na parede, pum, pum, parafusou e acabou. Não é isso. Tem várias técnicas dentro disso. E é muito comum as pessoas pensarem o seguinte: eu vou trabalhar com esquadrias acústicas, então eu vou trabalhar com vidro acústico. A pessoa associa a esquadria ao vidro. Eu vou trabalhar com vidro insulado e vou fazer uma esquadria acústica. O vidro é parte do processo, a instalação do vidro é parte do processo, a especificação do vidro, que cada situação vai ter um vidro diferente. O alumínio que você vai usar é o outro processo, o componente que você vai usar é outro processo, e as vedações. Então, assim, e fora o estudo, né, Felipe? Porque você tem que fazer o estudo de caso. Cada janela de uma residência, você tem que ir lá fazer um estudo, entender se aquilo ali também vai dar resultado para o cliente ou não. Ainda tem isso, né, Felipe? Pode ser que nem dê o resultado que o cliente precise, pode acontecer isso, de você fazer um estudo e avaliar que a janela em si ela não está sendo o principal, vamos dizer, ponte de som para dentro de casa? Acontece isso também? Sim, sim. Esse é um outro detalhe importante que a gente tem que passar para as pessoas, que não é venda a todo custo. A gente tem que saber exatamente analisar e ver se realmente o seu produto ele vai resolver o problema do cara. Lembra da confiança? Lembra da solução? É isso. Então, assim, eu já fui atender uma cliente no Maitá que ela morava do lado do Corpo de Bombeiro. Então, saía a ambulância lá de uma em uma hora, agora o ruído de uma ambulância, de uma sirene, é um ruído feito propriamente para todos ouvirem, porque é um ruído de emergência. Então, Sim. é um ruído que é impossível você atenuar. Atenuar não você consegue, mas eliminar, porque ele é obrigado você ouvir. Então eu cheguei para ela e falei: olha, a senhora me desculpa, mas a janela não vai resolver o problema. Ela Sim. pode atenuar, pode dar um pequeno conforto, mas eu acho que não vai valer a pena o custo-benefício. Isso é ótimo. Sabe por quê, Ricardo? Eu falei isso, eu vendi a minha confiança. Ela confiou no que eu estava falando. Então ela falou assim: ó, esse cara ele quer o meu bem. Ele não está querendo Sim. vender aqui uma janela. Ele está querendo aqui resolver realmente o meu problema. Sabe o que Ótimo. aconteceu? Alguns anos depois, ela se mudou. E na outra casa ela fez tudo comigo. Entendeu? Então, isso é muito importante, né? Eu gosto muito de trabalhar em cima de confiança. Todo o nosso trabalho, né? Ele é feito em cima de confiança, de grandes parcerias e sinceridade e seriedade. Eu acho que isso aí é muito importante para a gente poder trabalhar com o mercado. E eu queria dar mais uma dica para a turma que está assistindo a gente, é o seguinte. O nosso mercado de esquadrias de alumínio ele tem muitas linhas de raciocínio. Às vezes a pessoa fala assim: Ricardo, qual é o curso que eu posso fazer com você completo de esquadrias de alumínio? Não existe. A gente vai ter que ficar estudando anos e anos e anos e a gente ainda não vai conseguir chegar ao ápice do aprendizado, né? Todos os meses, né? Eu estou estudando sempre, a gente está fazendo isso. Inclusive, a gente falou isso no podcast, né? A importância de estar constantemente buscando informação. Então, eu queria já deixar aqui, primeiro, uma dica para vocês também, né? Primeiro, descubra isso. Qual o nicho de mercado que você realmente quer atuar? Qual o nicho de mercado que você hoje considera que você tem estrutura para atender, que você consegue honrar e consegue fazer um bom trabalho? Segundo, começa a observar o nicho de mercado acima, que você pode dar um passo a mais. E aí você, com toda essa base que você tem estrutural, já de fazer um bom trabalho, qualidade de serviço, mão de obra, e aí você já começa a galgar um outro mercado. Não pense que você vai sair da esquadria de linha de mercado e direto para o alto padrão, porque esse degrau é muito largo. Então a gente tem que galgar isso com muita cautela, com muita qualidade, com muita eficiência. E aí começa as premissas de quê? Quais os passos que eu preciso para poder chegar nesse mercado. O mercado de alto padrão cresce cada dia mais. Eu queria que o Felipe falasse agora sobre esse crescimento exponencial que a Sonora teve nos últimos, vou dizer, 2 anos e meio, mais ou menos, né? A Sonora, fala aí, Felipe, nasceu em plena pandemia, né? Como é que foi isso? Foi em plena pandemia, mas Deus escreve certo por linhas tortas, né, Ricardo? Porque assim, eu acho que o que foi um problema para todo mundo acabou para a Sonora sendo um impulsionamento, porque as pessoas acabaram ficando dentro de casa e observando que dentro daquela casa que eles saíam 6 horas da manhã e voltava 8, 9 horas da noite, nesse período existia uma poluição sonora absurda dentro daquilo ali. Então as pessoas ficaram mais em casa.
O problema todo que nós encontramos foi na hora de fazer visita, e você tem que ter a criatividade de buscar soluções para aquilo. Então, nós buscamos soluções de fazer um atendimento online, personalizado, criamos vídeos para ensinar a pessoa a fazer as medições de largura, de altura, e aí a gente acabou fazendo com que isso movimentasse. E o principal dentro da pandemia foi a gente não deixar esse problema afetar a mente dos funcionários. Então, a gente fez com que eles, mesmo indo contra tudo que todo mundo mandava, de ficar todo mundo em casa, a gente fez com que todo mundo viesse trabalhar. Então, eu contratei Uber, amigo meu, para poder ir lá 2, 3 vezes para pegar os funcionários. Então, foi assim que começou. Agora, no início da sua pergunta, a gente estava falando em relação ao mercado de alto padrão. Então, nós começamos a Sonora com o mercado de janelas acústicas. E vimos uma oportunidade em relação ao mercado de alto padrão. O que é o alto padrão agora falando de produto, não falando de empresa, vou falar só de produto. São esquadrias, né? Sistemas que vêm revolucionando aí e que são bitolas mais largas para grandes vãos, né? Pintura madeirada, pintura aço cortem, todas essas novidades, automação de esquadria, janelas oscilobatentes. Então, a gente tem agora uma infinidade de produtos para poder oferecer realmente para as grandes mansões, para os grandes empreendimentos, guarda-corpo com vista fininha, guarda-corpo só de vidro. Então, tudo isso fez com que a gente se movimentasse para criar uma nova empresa para esse segmento, que é essa que está aqui atrás, ó, Sonora Prime. Então, nós montamos a Sonora Prime justamente para fazer o atendimento para projetos que vêm com arquiteto. Aí a gente recebe já as plantas aqui, né, dos projetos, e aí já é uma coisa mais dentro do nosso espaço. É claro que a gente vai, faz a visita após receber essa planta dos arquitetos, do engenheiro, mas é como você falou, até chegar nesse ponto, você tem que galgar, não é de uma hora para outra que as coisas acontecem. Se você que quer seguir nesse mercado e vir para o alto padrão, vai ser bem-vindo, o mercado é grande, cabe todo mundo, tem muita gente aí. Agora, você tem que ter disposição e tem que ter muita paciência, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. A gente vê empresas de 30 anos aí que muitas das vezes sofrem, entendeu? Com isso. E são empresas que têm renome no mercado de alto padrão. Inclusive, eu admiro muito as empresas, algumas empresas em relação a isso. Outras não, outras que eu vejo que se dizem alto padrão, mas não entregam realmente aquilo que se propõem a entregar, né? Sim. Eu já vi cliente falando que a linha A é a linha maravilhosa B, entendeu? Porque eu não quero falar o nome das linhas. Sim, mas, claro. assim, eu já vi gente falando assim, ó, esse aqui, ó, é meu perfil, ele veio de Portugal, ele é assim, 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 assado. Pô, mas na hora eu tenho esse aqui, que esse aqui é maravilhoso. O concorrente entrega isso. Aí chega lá na casa do cliente, ele entrega o porcaria. Então, é difícil. As pessoas precisam colocar na cabeça que isso vai acabar. Isso vai acabar. Esse profissional que trabalha dessa forma vai ser extinto, porque o mercado vai expulsar ele. E eu vou te ser bem sincero, eu sou um que estou nisso, entendeu? Eu, quando monto esses negócios, eu quero fazer com que realmente o mercado se una para a gente poder subir o sarrafo. Agora, o cara que não quer, cara, subir o sarrafo, pô, cara, eu vou ser o primeiro a ir contra, porque os tempos hoje em dia não admitem mais profissionais que tratam o cliente como de qualquer forma. Eu acho inadmissível isso, porque isso, além de ser um mau profissional, é coisa de caráter, né? Mas aí é um assunto para outra coisa. Felipe, eu queria, como o nosso tema é especificação de obra, eu queria que você desse algumas dicas de como que o serralheiro que está assistindo a gente agora, ele vai fazer uma especificação correta e o que esse cliente espera dessa especificação. Porque nós temos duas vertentes, a especificação, que é nosso olho, e nós temos também o cliente. Qual é a expectativa desse cliente? Fala um pouquinho de como que você prepara a sua especificação na obra da sua esquadria. Existem duas situações. Na obra
da Sonora, a gente trata diretamente com o cliente, né? Então a gente procura realmente compreender, entender quais são os maiores problemas com que ele enfrenta para poder fazer a troca da janela. E como eu te disse anteriormente, a gente só vai executar se realmente a gente for realmente entregar a solução para ele. No caso da Sonora Prime, a gente recebe, normalmente são plantas, né? E eu estava até com uma aqui que deu um problema, que ele me mandou especificado um guarda-corpo, não sei se você está vendo, Tô vendo. com todas as barrinhas na horizontal, o que é fora Sim, de norma, né? Que a gente sabe que é fora ok. de norma porque pode servir como uma escada. Então, esses detalhes você tem que ter conhecimento para você poder entender e passar. Agora, não passar de qualquer forma. E aí você tem que estudar a todas as normas, normas em relação à acústica, normas em relação ao guarda-corpo. E você tem que ter o conhecimento junto com fornecedores do que aquele parafuso suporta, aquele braço de maxiar, peso, porque muitos serralheiros, eles acham que braço de maxiar é igual para todos os maxiar. Não. Isso. Tem um tamanho específico para peso, para tamanho, para largura, para altura, para abertura. Então, assim, você tem que primeiro compreender. A gente vai voltar e vai bater sempre nessa mesma tecla até o final, Ricardo. É estudar, é se Ok. educar, é procurar o Ricardo Câmara, é procurar se evoluir, é procurar entender, tudo na palma da mão, YouTube, e as referências, buscar as referências no mercado. O Tavares fez algo de grande valor para o mercado quando ele nomeou os embaixadores FESPA, Sim. porque quando ele fez isso, ele deu esse carimbo em vocês de embaixadores numa feira que é a maior feira da América Latina. Ele fez com que o mercado entendesse, no mercado que eu digo agora, o nosso segmento, não estou falando dos clientes, Sim. entendesse quem são as referências do mercado. Quem realmente você pode procurar que esse vale a pena. Porque é o que a gente está falando. Esses caras que vão para a internet e falam assim, ó, vire um empreendedor, vire o serralheiro e ganhe 200 mil reais, não adianta. Então não É pode ser qualquer terrível. um. E por isso que o Tavares fez algo maravilhoso para o mercado, que foi dar esse título para vocês. Sim, sim, Porque ele com pegou certeza. cada um específico em cada área, na sua especialidade, e falou assim, pô, esse aqui são os caras. Procura esses caras aqui, porque esses aqui você vai se dar bem. Sim. Agora, nesses caras que vêm se aventurar na internet aí, cara, é difícil. Ô Felipe, você falou uma coisa muito importante, que é a questão da especificação que a gente estava falando. O conhecimento técnico para a especificação é fundamental, né? Porque a gente está falando o quê? Não, eu vou especificar um produto, um guarda-corpo. É muito comum eu ouvir dos alunos, às vezes me chama no privado e fala, Ricardo, eu vou fazer um guarda-corpo aqui e o cliente quer o guarda-corpo desse X maneira. Eu falei, olha só, essa X maneira está fora de norma. Ah, mas eu não sabia. Aí eu sempre falo, deveria saber. Porque se você está vendendo Tem que guarda-corpo, saber. você tem que saber. Tem que Não saber. é o arquiteto, o engenheiro, que ele não tem obrigação nesse momento de saber. Você é o profissional que vai fazer a instrução para ele, e ali ele vai pegar confiança, aquilo que você falou ainda há pouco, quando ele perceber que você tem know-how para debater aquele assunto, se pode ou não pode, e por qual motivo não pode. Então a gente está falando de guarda-corpo, a gente está falando de pele de vidro, a gente está falando de janela, a gente está falando de porta. Tudo isso tem uma norma técnica específica para você poder estudar, é exatamente o que o Felipe falou. Vou ter que estudar cada dia mais para ter uma argumentação técnica e cada obra eu vou ter que olhar produto por produto. Quer dizer, o Felipe pegou ali o projeto, tecnicamente o projeto estava detalhado para ele. Um guarda-corpo, lá no segundo andar, um exemplo, todo de barra. Então eu vou lá e faço o orçamento e entrego para o meu cliente porque ele quer todo de barra. Mas a pergunta é, esse guarda-corpo atende a norma? Essa janela atende a norma? Então, esse conhecimento técnico para você trabalhar com esquadrias mais diferenciadas, eu acho o seguinte: conhecimento técnico é para trabalhar qualquer esquadria. Mas quando você migrar, Sim. principalmente para um alto padrão, para uma acústica, aí o conhecimento ele quadriplica. E não para, todo dia. Eu sei que o Sandro conversa com a gente, o Sandro é o sócio do Felipe, e o Sandro é um cara que está todos os dias aí, né? Assim como você, mas ele fala, né? Estudando, lendo, correndo atrás. E olha só, isso não para. Entra ano e sai ano, entrou produto novo, vai ter que fazer isso novamente. Então, a questão que o Felipe falou vou reforçar, dá para fazer? Dá. O mercado é bom? É maravilhoso. Uma crescente absurda.
mas também dá trabalho. A pergunta é, você está preparado para isso? Você está se preparando para isso? Porque o mercado lá fora, ele está querendo pessoas preparadas. Ele está disposto a pagar por empresas preparadas. A pergunta é se você está preparando. Você que possivelmente está estudando com a gente, chegou até aqui, está assistindo até essa parte aqui, eu tenho certeza que você está já num caminho totalmente diferente do mercado, porque você está buscando informação. Não só aqui nesse conteúdo, como todos os nossos conteúdos do Técnico Brasil, assim como também a nossa plataforma de curso. Vá lá e busque cada vez mais informação e lembre-se que a gente está sempre aqui para poder contribuir com essa informação. Faz sentido isso, Felipe? É por aí mais ou menos que a gente tem que olhar o mercado? Totalmente. E o cara tem que entender, eu vou voltar um pouquinho no que você estava falando no início, em relação à responsabilidade daquilo ali. Porque o cliente chegar e falar assim, não, eu quero mais barato. Não, você tem que seguir a norma. Porque se daqui a um ano, ou daqui a 6 meses, ou daqui a algum tempo, se cair, se acontecer alguma coisa grave com alguém, a responsabilidade não é do cliente que escolheu pagar mais barato, não. A responsabilidade é sua que executou. Então, você tem que ter a responsabilidade, não só com o cliente, mas a responsabilidade com a sua empresa e com a sua própria vida. Porque se você especificar algo errado e que deu um problema, você der o azar de dar algum problema lá na frente, amigo, ó, é isso aí. Não tem outro caminho, não. É cadeia mesmo, é sério mesmo. Então, você tem que realmente ter a responsabilidade em relação a isso, para você certificar que você está fazendo algo que não vai gerar nenhum tipo de perigo para terceiros. Ótimo. Ô, Felipe, uma coisa importante. É muito comum no meu Instagram, né? Eu posto lá uma obra de alto padrão, um produto de alto padrão, e o pessoal fala assim muito, tem muito comentário. Isso acontece muito em live. Mas aqui na minha cidade não acontece isso, aqui não acontece isso e tal. A pergunta é, os clientes da Sonora hoje, e da Sonora Prime, quando ele chega até você, eles estão querendo, primeiro lugar, preço, é produto, é qualidade, é atender a necessidade? O que esses clientes de fato estão buscando quando eles vão até a Sonora? É uma transformação. Tudo é uma transformação em relação a que a gente acontece durante todos esses anos. Você ainda há muito mais tempo do que eu nesse mercado. Hoje, a Sonora Acústica e a Sonora Prime, ela é uma empresa procurada justamente porque nós criamos essa qualidade e essa confiança dentro do mercado. Então, tanto arquiteto, criamos e entregamos. Isso é importante dizer. Essa confiança ela é entregue lá na hora da instalação, no término, no pós-venda, é sempre entregue. Então, é um conjunto. Não adianta fazer só de um lado e não entregar do outro. Por esse motivo, Ricardo, eu vou ser bem sincero para você e vou abrir um jogo. Eu hoje, com relação... será que é o momento realmente de eu abrir o leque e mostrar para todo mundo a minha caixa de Pandora, o que eu faço dentro da empresa para poder outros copiarem? Então, assim, eu comecei a pensar de uma forma que vale a pena sim, vamos subir todo mundo, vamos melhorar o mercado todo mundo. Sim. Então, assim, eu me dispus realmente de corpo e alma, de coração, a ajudar a todos a crescer isso. Né? A Croma, por exemplo, é um exemplo claro em relação a isso. A Croma no Rio de Janeiro, praticamente nesse mercado de reposição, só quem trabalhava exclusivamente era eu, a Sonora. Então, para mim, era muito cômodo trabalhar com isso. Eu fui uma das pessoas, várias, você também foi outro, Sim. que ficou buzinando para poder vir a perfil para cá, para o Rio de Janeiro, para poder fazer com que isso aumente. Porque a gente sobe o sarrafo de todo mundo, subindo o sarrafo de todo mundo ganha mais, todo mundo ganha bem. E cada um tem a sua maneira de se comportar, cada um tem a sua maneira de lidar. Aí, para uma empresa criar sua identidade, ela tem várias outras vertentes. Né? Tem o carro, se seu carro é limpo, se seu carro é cuidado, se seu carro é velho, está enferrujado. Isso tudo são detalhes que, no final, faz a obra perfeita. Entendeu? Sim. Então não adianta você entregar um material maravilhoso, mas aí o cara vai lá, entrega de chinelo. Então, o carro que vai entregar fura o pneu, o cara atrasa. Então, tudo isso, para poder ficar lindo e perfeito e maravilhoso, é de ponta a ponta você cuidar de todo o planejamento da sua empresa.
Então, você quer buscar isso para dentro de você, você tem que ser assim. Então, eu resolvi realmente, cara, abrir o meu coração, claro que com o aval do Sandro, que aqui nada as decisões não são tomadas sozinhos. Quando você falou em relação dele estudar, ele é muito mais estudioso do que eu, mas muito mais estudioso do que eu, o Sandro. Sandro, eu costumo dizer que é daqueles cabeçudos, sabe? Aqueles cara cabeçudo é o Sandro. É, mas ele só que, infelizmente, ele não tem muito aptidão a colocar. A cara eu também não tinha, mas eu tive que aprender. Isso é uma outra coisa legal também a ser dita, porque eu fiquei 2 anos falando sozinho, igual maluco, no celular, dentro do carro, em casa e tal, brigando para poder eu começar a tentar trabalhar a minha imagem ser uma coisa, uma espécie de garoto propaganda da Sonora, Sim. né? Não é bem isso, mas para poder ter uma compreensão melhor, a gente pode trabalhar dessa forma. E aí, tudo você vai ter que estar sempre voltando de novo. Acho que pela quarta vez que eu falo, estudar. Isso aí. Estudar Sim. neurolinguística, estudar oratória, estudar, verificar e buscar. Não é ser igual, não é ser igual, porque ninguém é igual, todo mundo é único. Mas você buscar referência das pessoas que fazem esse trabalho bem e buscar ver como é que elas se comportam e tal, porque eu acho que a referência é sempre válida quando positiva, né? Quando ela é Sim. negativa não vale a pena, mas com a referência quando ela é válida e ela é positiva, eu acho que é sempre válida. Então a gente sempre busca essas formas para poder cada vez estar melhorando mais, pegando as dicas e é isso, cara. Eu acho que a base de tudo é você que matou a charada e esse negócio não saiu mais da minha cabeça desde a hora que eu estava editando aquele vídeo, que é a educação, cara. Não Isso. tem outra Perfeito. forma de mudar do que a gente continuar falando, insistindo isso, eu daqui, você daí, o Wagner de lá, o Tavares de cá, o Araújo, todo mundo batendo na mesma tecla para poder entrar na cabeça das pessoas. Só assim que a gente vai conseguir realmente fazer com que o mercado mude. Porque não existe uma mudança superficial, mas eu acho que aquela mudança lá na raiz mesmo, lá no núcleo, dentro da empresa, eu não Sim. acredito que tenha acontecido ainda. Eu acho que existe muito aqui de fachada, na câmera, mostrando um Sim. vídeo, fazendo aquilo outro. Agora, mostra o teu ambiente de trabalho. Faz que nem eu faço. Vai ali embaixo agora, bota o telefone ali, mostra todo mundo ali trabalhando. O cara com capacete, com protetor auricular, com óculos. Faz uma na tua empresa. Chama uma empresa de segurança do trabalho para trabalhar as NRs, 01, 05 e outras, que tem diversas aí também. Igual norma, tem que estudar um, tem que estudar outro. Sim. É isso. Então você tem que melhorar realmente na raiz do problema. Não é só superficialmente, não é só botar uma roupinha bonitinha, mostrar uma janela legal no vídeo. É por Sim. dentro. Se essa mudança não vier daqui, não adianta. Não adianta. Por isso que eu acho que a gente tem que continuar insistindo. Toda vez que vocês precisarem de mim, eu vou estar sempre. Bem interessante aí que eu tive agora no Rio, né, que a gente até se encontrou, e eu fui lá na nossa fábrica, na Central das Esquadrias, e tinha um colaborador novo lá, né, e eu não tinha tido oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E aí eu fui lá falar com ele, dar as boas-vindas a ele, já está mais ou menos um mês na empresa, né, já tinha um mês mais ou menos que eu não vinha no Rio, um pouquinho menos, e aí ele falou, depois que eu não saí, ele falou assim, caramba, ele é gente boa mesmo, né? Ele é legal, ele é igual o cara que aparece no vídeo. Então, assim, eu achei interessante ele falar isso, que ele quis dizer o seguinte, então ele não é um personagem, o que ele fala no vídeo, ele faz. Aí o pessoal falou assim, cara, o Ricardo é nosso amigo, é nosso patrão, é nosso amigo, e o que ele fala para as pessoas é o que ele vive. Então, o que você está falando é exatamente isso. Não adianta eu pregar algo que eu não vivo, né? Ah, minha empresa é isso, tem aquilo e não tem nada. Não, a minha empresa tem isso, eu mostro aqui para todo mundo ver, e eu vejo você fazendo isso muitas das vezes, abrindo aí a sua fábrica, mostrando a sua embalagem, uma das coisas que eu falo muito em treinamento, que eu acho magnífico, a esquadria aí embalada com a embalagem, com o nome da Sonora, para o cliente saber que aquela esquadria é produzida pela Sonora, tem um cuidado, uma qualidade. Eu me colocando como cliente aqui, se eu compro lá na Sonora uma esquadria no qual foi especificado por um profissional qualificado, com um conhecimento técnico,
Pô, e no dia da entrega, eu vejo uma embalagem daquela, a equipe chegando com um carro bonito, com um uniforme bem ajeitado, com uma excelente ferramenta, que eu sei que você investe muito nisso também, o nível de educação desses funcionários. Cara, fica muito óbvio eu falar assim, ó, eu fechei negócio com a empresa certa. E aí, ô Felipe, tem uma coisa que eu sempre digo muito, que a gente tem que criar nos clientes é a dívida de gratidão. O que é a dívida de gratidão? O cliente fica tão grato por tudo aquilo que você prometeu, honrou e entregou, que ele cria uma dívida de gratidão de te indicar para outros clientes do nível dele. Ele quer que você trabalhe para a mãe, para a irmã, para a tia, todos que ele ama ali, ele quer que você trabalhe. Porque essa dívida de gratidão ela é maravilhosa. Porque ela fica no coração do cliente, como diz assim, poxa, ele fez tudo aquilo e mais um pouco que ele me prometeu. Então, eu quero ele próximo dos meus aqui, que eu amo, que eu gosto. Então, assim, a gente tem que criar sempre essa dívida de gratidão. Ela é muito legal, porque ela fortalece muito o nosso trabalho. Então, assim, é bem bacana as pessoas, né? Vou voltar a dizer isso. Entra lá no Instagram da Sonora, conhece, porque, assim, o Técnicos Brasil, ele veio com o intuito de trazer informação, mas também não serão, não será, vou dizer assim, não será qualquer profissional que vai estar conosco. Todos os profissionais que estarão no Técnicos Brasil são profissionais indicados, são profissionais recomendados, que a gente sabe a origem dele, realmente sabe o que ele vai dizer aqui, é algo que ele vive. Então, assim, fique ligado que a nossa carteira de parceiros e técnicos estarão conosco aqui. São pessoas realmente renomadas que vale a pena a gente parar, ouvir, escutar e tirar lá aquela frasezinha que ficou bacana, aquela ideia que ficou bacana e entender por que essas empresas estão crescendo, estão desenvolvendo. Eu queria aproveitar até o gancho do que eu estou falando aqui, eu queria unificar um treinamento que eu fiz, uma consultoria, na verdade foi uma mentoria, que se chamava Sobe Junto, né? E foi muito legal essa mentoria, nós fizemos no ano passado, se não me falha a memória, está passando tudo tão rápido. E eu convidei uns elementos surpresas para estar nessa consultoria, né? Donos de empresa, né? Empresários extremamente renomados, e para falar qual era o segredo deles. E o legal, Felipe, que no final, a fala de todos eles, eu descobri que não tem segredo. O segredo é trabalhar certo, o segredo é ter uma qualidade de produto, é honrar o compromisso. O segredo sempre cai nessa questão de confiança, de relacionamento e um bom trabalho. Eu honro tudo aquilo que eu prometo para o meu cliente. Se eu pegar a fala de todos, a sua fala vai ser sempre a mesma. Por quê? Eu fiz o certo. Eu sempre digo o seguinte, Ricardo, como você chegou até onde você chegou? Eu cheguei porque eu honrei todos os meus compromissos e entreguei muito mais do que o cliente me pagou. Essa é a minha frase, muito simples. Daí eu tenho sucesso total. Entendeu? Se é que existe esse segredo, né, que é uma coisa muito óbvia, eu também costumo dizer exatamente o que você está falando. Então, assim, o segredo para você ter qualquer coisa, não é só uma serralheria, não, cara. Pô, o que você quiser é ter criatividade, é estudar e seguir a cartilha da mamãe. O que sua mamãe falou? Seja sempre uma boa pessoa, tenha um bom caráter, trate as pessoas com respeito, tenha educação, seja limpo. Então, é isso. Então, assim, eu acho que nada que a gente venha falar aqui, as pessoas já não tenham escutado da sua própria mãe, entendeu? Que a própria mãe, na hora de educar, ela vai falar exatamente, desde os 5 anos de idade, ela está te ensinando a você ser uma pessoa alto padrão. Então, é só você seguir aquilo. Você não enganar ninguém, não passar ninguém para trás, não almejar nada de ninguém. Agora, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, eu não sou o cara mais religioso do mundo, não. Não sou mesmo. Acredito em Deus, sou dessa forma. Mas eu acho que a Bíblia pode ajudar muita gente aí. Se você pegar ali, ó, aquilo ali é uma cartilhazinha que você, se você ir lendo, eu não sou evangélico, não sou católico, não sou nada, não estou pregando religião. Eu só estou querendo te dar um manual que já existe há milênios, que você pode seguir aquilo ali. Pega aquilo ali, segue, que você vai dar certo. É só você fazer isso. Pode passar quantos anos for e a gente sempre vai buscar a informação na Bíblia e não tem jeito. Primeiro livro do mundo, é isso? Isso primeiro livro do mundo, é isso. E o mais sagrado que tem. Ô Felipe, uma coisa muito importante.
nós estamos falando aí da sua estrutura, da sua empresa, como que você construiu isso, mas eu queria pontuar algo que você falou que eu acho muito importante. Você veio de uma empresa, você entendeu como você deveria trabalhar e como você também não deveria trabalhar. É Isso isso aí que eu são ia falar. valores, né? Isso são Eu aprendi valores. como não deveria trabalhar. Isso aí. É isso aí. Porque Eu isso, acho na que eu aprendi mais verdade... rápido por isso. Eu acho que eu Isso. aprendi mais rápido por isso. Porque eu sofri na pele Sim. tudo isso, entendeu? Eu sofri muito em relação a isso. Então, assim, eu falei, aprendi na marra como não deve ser feito. Quando eu fiz a faculdade de marketing, e o professor falando que a empresa tem que ser assim, que a empresa tem que ser assado. Nessa época eu trabalhava na outra empresa. Quando eu fiz a... Cara, eu ficava olhando para ele e falei assim, cara, eles não fazem nada disso lá. Eles não fazem nada disso lá. Porque no marketing você tem uma matéria chamada empreendedorismo, né? E aí, Sim. pô, né, nessa matéria eu ficava lá e falava assim, cara, é impressionante, eles não fazem absolutamente nada em relação a isso. Então eu aprendi Sim. realmente como não se deve, como não deve fazer. Aí eu Sim. fui e aprendi como deve fazer. Eu acho que esses ensinamentos, né, mesmo quando a gente passa por situações na qual a gente vê que não passivo do nosso valor, mas a gente está ali naquele momento, eu estou numa empresa trabalhando, não é do jeito que eu trabalho, mas eu estou aprendendo também isso para eu não aplicar, não é uma fórmula aplicável no meu negócio, isso vai fazer com que você se estruture melhor também. Então, assim, muitas das vezes hoje você pode estar assistindo aí o que a gente está falando e falar, poxa, mas eu não faço isso. Isso não tem problema nenhum. Tudo é um ensinamento que você não faz hoje, mas você pode fazer amanhã. Você pode começar a fazer, você pode começar a praticar. São boas práticas, boas maneiras que a gente tem que todos os dias lapidar. Não pensa que a gente tem a fórmula mágica, que a empresa do Felipe é perfeita, que a minha empresa Central do Vidraceiro e Ricardo Câmara é perfeito, que não é. Tá? O problema que o Nunca Felipe, você será. tem, nunca será. O problema que você tem com funcionário, o Felipe tem, eu também tenho, e cada dia a gente tenta ser melhor, a gente tenta melhorar, mudar a maneira e tentar trazer o colaborador para mais próximo da gente. Eu já tive a oportunidade de ministrar treinamento dentro da Sonora para os colaboradores do Felipe. Então você vê que é um time diferenciado, um time que o Felipe e o Sandro fazem eles pensarem, fazem eles se valorizarem. Então, isso tudo foi o que o Felipe falou. Dá para trabalhar com produtos de alto padrão? Claro que dá, o mercado está aí. Mas tem todo um trabalho, uma dinâmica que você tem que fazer. Mas, primeiro, para você alcançar isso, primeiro você tem que mudar você. Porque não adianta você falar que quer a melhor equipe, quer os melhores profissionais, os melhores produtos, se você não aceitou isso. Você quer ver um caso muito, muito comum que acontece? Empresas me contratarem para fazer lá um treinamento em company de motivação. Eu não gosto de fazer treinamento de motivação. E para eu fazer um treinamento de motivação, até eu tenho um que é muito legal, que é o Mente Brilhante, eu preciso entender se a empresa está preparada para isso e a empresa vai passar por uma avaliação se ela vai receber esse treinamento ou não. Se Porque ela vai eu não continuar consigo fazendo motivar. esse trabalho. Isso aí. Será que Porque ela vai você, dar você dá continuidade? aquele start. Porque assim, tem duas Isso. coisas, desculpa te cortar, Ricardo, mas Não, fica à vontade. tem duas coisas que eu não acredito para você ajudar a sua equipe. Uma é dar dinheiro. Dinheiro. Toma. Sim, sim. Você fez um negócio legal? Toma um dinheiro. Eu não acredito nisso. Eu prefiro você pegar um copo desse e, em vez de dar dinheiro, falar assim, amigão, pô, tu fez um trabalho bacana, toma. Porque quando ele tem esse copo dentro da casa dele, toda vez que ele olhar na casa dele, ele vai olhar e vai falar assim, ó, pô, foi meu patrão que me deu. O Isso dinheiro aí. não, ele vai gastar ali, acabou, ele nunca mais ele vai lembrar que foi deu, que você deu alguma Sim. coisa para ele. E a outra coisa é em relação a isso que você falou, que é a motivação. É válido você chamar um mentes brilhante na sua empresa? Pô, é ótimo, é maravilhoso, funciona pra caramba. Mas se você não continuar naquilo, uma semana eles esquecem tudo. Então você Perfeito. tem que continuar aquele trabalho, refazer aquele trabalho todo mês, para eles não esquecerem o real motivo de você ter colocado o Ricardo Câmara dentro da sua empresa, como eu fiz. Entendeu? Sim. Então, coloquei o Ricardo aqui dentro, para todo mundo foi uma coisa muito emocionante, foi maravilhoso. E a emoção de todo mundo veio afora, né, Ricardo? Você Sim, foi muito participou, legal. você ministrou o negócio, você viu isso lá com a gente. Sim. Então, assim, foi algo que até hoje eles comentam. Por quê?
porque eu não faço eles esquecerem isso. Agora, se você quer, você, meu amigo empreendedor, eu falo o negócio, não seja maior do que você é hoje, entendeu? Se você não pode ser aquele grandão, seja o melhor que dá para você, pequenininho, e vai tentando Isso. almejar isso. Porque você, às vezes, você quer se espelhar em alguém que é muito grande, e aí o passo que você dá é maior do que o do outro lado e você acaba caindo no precipício. Então, vai devagar, faz as Exatamente. coisas devagar, estuda, busca informação. Eu acho super válido você fazer um trabalho de motivação dentro da empresa, mas eu não acredito nesse trabalho de motivação se você, empreendedor, não der seguimento a isso. Porque o Ricardo Perfeito. sozinho, indo lá, ele não vai fazer com que essa motivação se perpetue dentro da sua empresa durante 10 anos. Quer dizer, durante uma semana, eu digo. Isso Porque aí. você abre, agora você tem que matar no peito e dar o segmento naquilo ali, porque senão não adianta. Sim. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: seja a sua melhor versão. Não importa o tamanho que você esteja, tá? Mas seja a sua melhor versão. Por quê? Se você for sua melhor versão quando você é pequeno, você vai ser a sua melhor versão quando você crescer. Então a gente tem que manter essa essência ali. Então, assim, nós estamos falando de um mercado de alto padrão, um mercado de acústica, um mercado de clientes com um nível de exigência muito grande. Então a gente vai ter que saber lidar com isso. E fala pra gente, Felipe, como é lidar com esse nicho de mercado que tem conhecimento, que está pagando por um produto, está esperando um resultado muito positivo. Como é que funciona essa expectativa desse cliente e a exigência dele também para a gente? Todo detalhe é importante. Todo detalhe. Até um detalhe de você dar uma limadinha naquele onde entra agora me fugiu agora o nome do componente. Onde entra ali embaixo do perfil. Não, não, é o 929. 929, acho que é 929. É o que entra ali embaixo ali para poder fazer o acabamento. Ali a gente também faz onde tem a guia e você entra depois com. Eu esqueci agora o nome do componente. Então ali a gente também dá uma limadinha ali, porque quando você coloca a esquadria, quando você vai empurrar, ela às vezes dá uma arranhadinha de leve no trilho. Então todos esses detalhes, quando você trabalha com o cliente AAA, eles têm que ser vistos. Mais do que o cliente AAA, porque muitas das vezes você não tem nem contato com ele, você vai ter contato com o arquiteto ou com o engenheiro. E eles são exigentes também, porque queira ou não queira, é o nome dele que está ali naquela obra, é ele que assina aquele projeto. Então, tudo que faz o ambiente em volta, perdão, é o que vai fazer o projeto dele ficar maravilhoso, entendeu? Então, é isso que é assim que funciona a arquitetura. Agora, além disso, o que o cliente espera em relação ao produto seria isso: você realmente ter um produto no qual você tem uma vistoria de qualidade antes de entregar, uma embalagem bacana, um funcionário bem apresentado, tudo isso faz parte. Agora, no teu comportamental, eu acho que você tem que realmente, voltando a falar, educação, você tem que estudar, porque você vai ter que ter um conhecimento geral, um mínimo de conhecimento geral, para você poder lidar com pessoas que têm um grau de intelectualidade maior do que a nossa, muitas das vezes. Então, a gente, às vezes, para poder, aí falando de neurolinguística, se você fazer com que ele entenda você e se você seja compreendido, você tem que falar um mínimo o que ele fala. Aí vem em relação a tom de voz, mas é o que te falo, cara. Eu vou ficar falando coisas aqui que a gente vai ficar várias coisas que nem eu tenho o conhecimento amplo disso. Mas eu estou tentando dar algumas dicas de conhecimento para as pessoas para elas poderem buscarem. Porque até o tom de voz da pessoa, eu me preocupo, né? Agora não, eu estou descontraído aqui, eu estou sendo falando da minha forma, da minha maneira de ser, que eu sou assim meio explosivão, tu já sabe como é que eu sou. Mas quando eu vou tratar com um cliente, por exemplo, de alto padrão, e ele fala mais baixo, ou ele fala mais pausado, olha, Felipe, eu tento fazer com que a minha fala, ela se conecte com a dele. É tipo um avatar, entendeu? Que tu vai lá e conecta. Então você tem que estar alinhado com tudo aquilo que ele está falando para você poder trazer ele para o teu lado e ele se identificar com você.
Então é algo muito mais amplo, é um estudo muito mais amplo. Eu não tenho nem propriedade para estar falando sobre isso, eu só estou falando o mínimo do que eu estudo para poder abrir a mente das pessoas que estão vendo aí a nossa live. Chama de live, o Ricardo? É o que a gente chama aqui? É uma aula, né? É É uma muito mais. aula, nossa aula. Olha, já tô dando aula. É interessante também a gente entender que esse cliente, como você falou, né, o nível cultural dele é maior, a gente vai ter que ter um pouco mais de informação, a gente vai ter que estar preparado para algumas perguntas técnicas que vão acontecer durante o andar dessa obra e que a gente precisa ter. Então, assim, tudo isso é um somatório, né? A gente está falando aí de uma série de situações que são somatórias. O Felipe, uma coisa que eu queria pontuar aqui, você falou de detalhe, agora eu me lembrei, sobre o detalhe que você põe no fecho da tua janela. Fala sobre isso para mim, que eu acho isso muito legal. Ah, Tá? é porque todo contrafeixe, né? Você tem aquele negócio lá, a lingueta bate, e aí quando tem cor, ela machuca ali um pouco. Infelizmente, eu não tenho aqui agora. Não, depois você faz um vídeo disso e manda pra gente, que a gente vai inserir aqui Vou fazer, nessa vou fazer. explicação, entendeu? Vou fazer. Ué, eu posso levantar e levar ali o celular? Pode, claro. Então vai, Pode, então com vou levantar certeza. aqui. Eu tenho Faz aqui, ó. isso Porque é então. bom que não é tramado, vocês vão ver que é É isso verdade. aí. Ao vivo e a cores. Vão ver que o negócio funciona realmente aqui, ó. E mostra Esse também a aqui, marca do ó, teu deixa eu fecho também, que você tiver aí. consegui virar. Então, aqui é um outro sistema, tá? Mas vamos Tá. pro tradicional, que é convencional. Ó, aqui, ó. Isso aí, Tá ó. vendo? Olha o Por diferencial que, ali, ó. por que que é isso aqui? Por que que tem isso aqui? Porque essa parte aqui, muitas das vezes, o que a gente faz o quê? Vai lá e bate, né? Ó. Pá! Aí, o que acontecia com o contrafeixe? Machucava. Essa Sim. peçazinha de aço inox, ela protege o contrafeixe e mantém ela perfeita há mais tempo. Aí, ó. Ótimo. Isso aí é a E a, Sonora Prime aí, ó. a Sonora Prime aí, que foi inaugurada agora há pouquinho tempo, né? A Sonora Prime, na verdade, né? A Sonora É Acústica já isso tem aí. 4 anos. Isso aí. E legal, assim, esses cuidados ali, a gente está vendo ali, né? Um contra, né? Uma pecinha, na verdade, para proteger o fecho. O contrafecho, na verdade, ele é branco. Então ele vai receber pancada ali, ele vai tender a descascar, ele vai tender a perder a tinta. E aí tem ali uma pecinha de aço inox que o Felipe não inventou. Isso tá no catálogo técnico do fabricante. Mas E, ó, aí eu pergunto quantas pessoas usam isso, né? Qual é o quantas pessoas cuidado se que tem? preocuparam em buscar Isso. isso e saber que isso existe? Porque também Ex- tem um outro porém nessa situação. Por isso, quando eu digo que é todo mundo. Né? Sim. Perdoe-me as empresas de componente, mas muitas das vezes tem que ter uma exigência maior com os seus representantes saberem especificar também o que necessita. Concordo. Então, às vezes, o cara não tem noção que existia isso. Ele não busca informação. Também é dever dele buscar. Mas também é dever de quem está oferecendo falar, ó, existe isso Sim, aqui para esse problema. Porque aí o cara tendo exatamente. conhecimento disso, ele vai adquirir aquilo, mas não tem, é difícil, é muito raro. É uma cadeia muito muito grande. Inclusive, dentro do Técnicos Brasil, a gente vai ter muito fabricante de componente, e é uma das coisas que eu vou bater muito em cima, exatamente Puxa a orelha isso. deles, puxa a Puxar a orelha deles. orelha, falar assim: o seu representante tem conhecimento de todo o seu catálogo ali, e É ele está isso aí. ofertando isso, para que serve isso? É o que E o Felipe você falou. também está fazendo um É, treinamento para ele aprender isso? Porque também exatamente. é muito São fácil os dois botar a culpa no lados. representante. Isso aí, é muito fácil botar a Isso culpa no aí. representante quando a empresa também não dá nenhum tipo de treinamento pro cara, e o cara, Sim. né? Ou muitas das vezes o representante também oferta e ele fala: não, mas isso aí é mais 2, 3, 5 reais, eu não quero porque encarece. Então, beleza. Então não Esse aí, adianta a aí gente tu também. quer ser alto padrão? Aí tu quer Isso aí. ser alto padrão? Não dá para economizar para ser alto padrão não, cara. Não tem Não como. economiza não. E aí, Felipe, a gente tem que entender o seguinte: isso é uma trilha, né? Uma jornada, né? Onde nós temos muitas tarefas para fazer, nós temos muitas coisas para colocar em ordem, muito estudo que nós falamos, muito conhecimento, e isso custa, né, Felipe? Isso tem um custo alto, né? Não dá para Sim, e você sua tem que estar esquadria ser a mais barata do mercado, não tem condições. e querer ser o melhor, não tem como. E Não aí tem é o que eu te como. falo, que é onde você sofre, né? Porque as pessoas têm mania de ver só números. Então,
quando você só coloca números na mesa, aí você se assusta. Aí você vai falar assim, caramba. É mais ou menos assim, o Ricardo. Vou te explicar de uma forma da minha área, de que eu fui sempre assim. Eu sempre fui vendedor, você sabe disso. Sim, Então eu ganhava lá X porcentagem. Né? Eu vou chutar números aqui, não são números reais não, tá? Mas eu quero falar números altos para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, num mês eu ganhei 30 mil. Na minha comissão deu 30 mil reais. Né? Sendo minha comissão em torno de 5%. Para eu vender 30 mil reais de comissão, eu tenho que ter vendido 600 mil, sim. sendo 5%. O que acontecia? O dono de empresa falava assim, porra, caraca, tô pagando 30 mil reais para esse cara. Porra, que absurdo. Mas, cara, ele esqueceu de ver que entrou 600. Ele Isso está aí. mais preocupado com o que eu estava ganhando do que ele ganhou. Então, é o que acontece em relação à esquadria de alto padrão. Se na hora de você for fazer a conta lá e falar, pô, essa obra de 1 milhão aqui, ela está saindo 900 mil, eu vou botar só 100 mil no meu bolso. Aí o cara vai dizer, cara, eu não vou gastar 900 mil. Aí ele começa a querer ter mais lucro. E aí ele começa Isso a aí. depreciar o produto dele. Aí ele vai ganhar lá, vamos lá, 1 milhão. Aí ele, em vez de gastar 900 mil. Gente, são números Sim, hipotéticos, sim. tá? Isso é só para Hipotético. a gente entender. Sim. Aí, pô, em vez de 900 mil, então vou tirar isso aqui, essa borracha, vou colocar escova, vou tirar isso. Então é a questão da roldana, porque o cara, a roldana está especificada a 400 quilos, aí o cara vai querer botar lá, mas a folha está dando 250, ele quer botar uma roldana de 200 para poder economizar, não gastar o dinheiro da de 400. Aí ele bota em risco a obra dele, mas ele está economizando. Então, assim, gente, se você quer entrar nisso, você tem que se render ao que tem que ser feito. Sim. Agora, se você não tem essa coragem, essa disposição, pô, não entra. É o que o Ricardo falou. Faça o melhor dentro do possível que você tem, entendeu? Sim. Mas faça o melhor, não inventa coisa, não tenta passar as pessoas para trás, porque isso não é legal nem para você, não é legal para sua imagem. Eu não estou falando nem por causa das pessoas agora, não, estou falando para sua imagem, entendeu? Sim, Então, sim. uma vez que você sacanear uma pessoa, essa pessoa vai contar para todo mundo que foi sacaneada por você e a tua imagem vai para o espaço. E Já era. hoje, eu sei, porque apesar de ter essa carinha de burguês, meu amigo, a minha mãe era solteira e trabalhava na Conlurb, entendeu? Eu nunca contei isso, estou falando disso agora, porque eu não gosto de ficar trazendo isso para poder falar. Então, assim, eu nunca tive uma vida de rico, apesar de ter essa carinha de burguês. Então, minha mãe me explicava um negócio, me falava um negócio que até hoje eu levo para minha vida. Pobre, a única coisa que o pobre tem, que tem o maior valor do mundo, é o nome. Então, Perfeito. cuida do seu nome e faz o resto com carinho, com amor, que vai dar certo. Vai dar Não, eu certo. acredito muito nisso e eu sei o quanto que isso tem valor, né? O quanto você se valoriza com isso, quando você cuida da sua imagem, do seu nome e você preserva isso. Você pode estar no teu melhor momento, o teu pior momento, mas o teu nome, ele vai manter ali e as pessoas vão estar te indicando mesmo assim. Então, Felipe, aconteceu uma situação essa semana aqui em casa, que a minha esposa estava fazendo uma indicação de um profissional para um amigo nosso e falou assim: eu acho que eu vou indicar a fulana de tal para fazer esse trabalho, mas ela falta muito. Aí eu falei assim: você reparou que esse mais depreciou, ao invés desse mais somar, né? A ideia que nem você comentou, né? É o mais sem i, que ele não soma, na verdade. Então, esse mais aí, ele vem ali para depreciar. Então, se você está sendo indicado e a pessoa está tendo que usar um mais no meio, toma muito cuidado. Agora, seria muito importante você ser indicado da seguinte forma: olha, eu indico lá a Sonora, porque a Sonora é a melhor empresa, você vai pagar mais caro, não vai ser o menor preço, mas você vai ter o melhor produto. Cara, isso é empoderamento. Quando eu recebo uma indicação dessa, eu falo assim, que eu quero conhecer essa empresa. Que empresa é essa? Aqui tu não tem dor de cabeça. Por isso que o Sim. slogan da Sonora é silencie o estresse. É porque aqui você Ótimo. não tem estresse. Você vai comprar um produto, vai ser entregue o produto, ele vai funcionar. E se você precisar de manutenção, a gente vai te atender.
a gente dá 5 anos de garantia. Então, assim, silencia o estresse. Esse é o slogan da Sonora Acústica. Tem que criar um agora para a Sonora Prime. Aceito ideias. Ô, Felipe, é possível para quem está assistindo a gente, que o nosso alcance de divulgação, ele vai ter um alcance de arquiteto, de engenheiro, de construtor, ele vai ter um alcance de serralheiro, vidraceiro. É possível um serralheiro, vamos falar um serralheiro, que não tem uma estrutura que a Sonora tem hoje, mas ele tem um cliente potencial que precisa de uma esquadria diferenciada, uma esquadria acústica. Obviamente, o arquiteto engenheiro que estiver assistindo, ele vai entrar em contato com você e você vai atendê-lo. Mas é possível esse serralheiro, se ele perceber que essa obra tem valor agregado, o cliente está disposto a investir mais nessa obra, é possível ele entrar em contato com vocês e fazer algum tipo de parceria? Sim, sem dúvida. A gente sempre de braços abertos para pessoas que querem realmente progredir. A gente está aqui para ajudar e eu aceito a indicação dele. Agora, ele tem que se adaptar também à filosofia de trabalho da Sonora, né? Porque senão Sim. não é qualquer um que eu vou chegar e vou aceitar uma proposta que depois ela vai contra tudo que a marca diz. Então, a gente primeiramente vai entender qual é a dificuldade dele, o que ele precisa, o que ele necessita. Normalmente, ele não vai poder comprar um produto da Sonora e entregar lá, não, porque é o produto da Sonora, ele sai todos etiquetados. Como você falou, o ficho, ele tem a marca da Sonora, então eu não de ponta a ponta, o serviço tem que ser com a Sonora. Agora, ele querer fazer uma parceria com a empresa e participar, estar junto com a gente, sem problema nenhum. A gente está aqui para... Só que ele vai ter que realmente ter uma mentalidade Prime. Isso aí. E é bom você que está assistindo isso, você que é serralheiro, para você entender também uma coisa. Às vezes a gente fala de parceria, as pessoas confundem isso com escola. Não é escola. Você não vai lá para a Sonora para aprender como se faz Isso é um segredo, é a fórmula do bolo deles, né? Que eles vão manter sempre ali reservado. Ninguém vai lá na Coca-Cola aprender a fazer a Coca-Cola, mas você pode virar um distribuidor, um parceiro Coca-Cola. Então, é isso que a gente tem que entender. E se esse conteúdo, chegando no arquiteto, no engenheiro, o Felipe, esse arquiteto engenheiro, ele tem todo o respaldo para poder você visitar a obra, entender o que está acontecendo, dar uma olhada no projeto dele. Na verdade, assim, não é um atendimento, né, Felipe? É uma consultoria, né, que acaba você fazendo para poder depois entender qual o produto certo que esse profissional vai precisar para a obra dele. É mais ou menos isso que a Sonora faz hoje? O que você está falando, Ricardo, e o que você está fazendo com o Técnicos do Brasil é interessante realmente. Agora, a gente tem que fazer com que esse conteúdo realmente chegue na mão dos arquitetos, dos engenheiros, porque eles necessitam desse conhecimento. Desse conhecimento da nossa área, seja de esquadria, seja do vidro, não tem para eles, não tem como matéria na faculdade. Então, muitas das vezes, eles não têm conhecimento nenhum. Eu já vi que arquiteto renomado falando para mim que quer uma janela com anodização branca. Eu falei, a anodização branca não existe, senhor. É pintura eletrostática. Não, eu quero anodização branca. A anodização branca não existe. Então, assim, eles não têm o conhecimento do que é o nosso mundo. Então, eu acho que conteúdos igual a esse seu é importantíssimo. Então, eu acho que você tem que fazer um trabalho intenso nisso para tentar chegar no arquiteto. Eu posso te ajudar, porque eu tenho o contato de alguns, eu acho que a gente pode fazer uma collab, né, que agora é a palavra da moda, uma collab em relação à troca de informações, para a gente tentar te ajudar mesmo a levar essa informação para os arquitetos. Desculpa, eu acabei falando outra coisa, você tinha me perguntado o que mesmo, Ricardo? Desculpa. Em relação ao arquiteto de engenharia, se o era isso? arquiteto ele te procurar, na verdade, o que vocês fazem é muito mais com atendimento, né? Vocês fazem quase que um estudo de caso, uma consultoria para ele, para poder realmente você ver a melhor solução para a obra dele, não é isso? Total. A ida em relação à sonora acústica é um pouco menor, né? A Sim. Sonora Prime não. A Sonora Prime, com um alto padrão, você tem que ir 3, 4, 5, 6, 7 vezes, 8, quantas vezes foram necessárias, porque a cada momento que a pessoa está fazendo a construção, tem um detalhezinho que muda, tem uma viga ou a construção ou a reforma, né? Ou uma viga que apareceu, uma outra coisa, e aí a janela já não pode ser desse tamanho, tem que ser de outro. Então, você tem que estar sempre ali, em cima, em reuniões com o arquiteto. É difícil. Para a gente era muito mais prático
continuar só com a sonora acústica, que é uma empresa que já está consolidada, mas não, a gente quer realmente fazer algo diferente. Então, por isso a Ótimo. criação da Sonora Prime. Agora, para fazer uma empresa do porte da Sonora Prime, é muito trabalhoso. Muito, 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 muito trabalhoso mesmo. Então, assim, tem que ir 6, 7 vezes, reunião com o arquiteto, online, o telefone toca, volta, e você tem, são várias obras, então, estudar mesmo. Ô Felipe, se você tivesse que deixar aqui um recado para o arquiteto, para o especificador, que é teu parceiro, quais as medidas que ele precisa tomar antes de ter uma decisão e uma especificação da esquadria, para que o mundo seja mais fácil para todos nós, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes a gente vê que a esquadria fica jogada por último, não é todo mundo especifica um piso, uma louça, um metal, mas às vezes a esquadria é esquecida. Qual seria a dica que você poderia deixar aí para vamos dizer assim, para um especificador, um formador de opinião, para poder a gente otimizar um pouco mais e poder levar o melhor das nossas esquadrias para essas obras? Em relação ao arquiteto e engenheiro, eu acho que eles têm que fazer uma procura realmente nos melhores sistemas que tem no mercado, ver quais são homologados, quais têm certificado de segurança, isso tudo. Primeiro, entender dos sistemas, o que cada um vai propor para ele. Caso ele não tenha essa informação e ele queira buscar uma empresa que tenha essas informações, né? Se não for buscar, por exemplo, um consultor como você e como outros tantos que existem aí, se ele for procurar empresa, eu acredito que ele tenha que procurar em órgãos que sejam regulamentados também. Por exemplo, a Sonora ela é associada tanto da FEAL como associada da Proacústica. Então, isso eu acredito que traga uma credibilidade para o cliente, que é uma empresa que realmente está no setor querendo passar as informações corretas, até porque não é, a gente sabe que não é qualquer empresa que entra com uma associação dessa. Mesmo ela sendo uma associação que tenha uma contribuição, a gente sabe que não é qualquer. Sim. Ela existe uma entrevista, existe uma filtragem do que realmente é essa empresa, se ela é negativada, se ela não é, então uma série de outras coisas. E aí, sim, buscando essa empresa, procurar saber quais são os produtos que ela trabalha. Fora isso, algo mais simples é ver as avaliações na internet, ver isso tudo e ver o conhecimento de cada um, o que cada um tem. Eu, por exemplo, eu tenho curso por mais que eu não saiba montá-las, eu sei especificar, eu sei compreender e dizer para o cliente o que ele precisa. Eu tenho curso de Sofia, Artus, Chroma, outros sistemas que tem. Eu já fiz curso de acústica para esquadria, então eu sou especializado nisso, eu vivo estudando isso, eu vivo fazendo curso. Outro dia eu estava te cobrando aí que eu quero fazer o da Aeros. Então, assim, Sim. quanto mais tiver, mais eu vou querer me aperfeiçoar. Para quê? Para eu montar a esquadria? Não, não é para eu montar a esquadria, é para eu entender e saber especificar cada produto para que ele serve. Entendeu? Não adianta você querer, é o que eu te falei em relação ao Maxiac, que eu acho que é o exemplo mais prático de dizer em relação a isso. Sim. Qual é o braço que você vai precisar usar aqui? É um de 60 centímetros, ou de 50? E se você usar o de 50, quanto que ele vai poder suportar para abrir? Vai abrir 15 graus, vai abrir 45, vai abrir 90? Ela vai sair voando? Então, é aço inox, é reforçada, é de alumínio. Então, tem várias especificações que você precisa entender para você estar falando corretamente com o arquiteto e com o engenheiro. A gente vai voltar lá no início da nossa Uhum. conversa. É a confiança. Ele tem que, principalmente o arquiteto e engenheiro, ele tem que se sentir seguro de que ele está tratando com um profissional que sabe especificar o produto correto para a obra dele. Nem todas as obras têm o cacife de contratar um consultor para poder dizer para ele exatamente o que deve ser feito, né? Sim. E o mais interessante foi legal essa pauta que a gente levantou agora, porque assim, o intuito do Técnicos Brasil é exatamente isso: a gente trazer o fabricante de esquadria de alumínio, trazer o arquiteto. Depois eu quero também até uma indicação sua também, o Felipe, trazer Sim. arquitetos que já têm o conceito da esquadria de alumínio e não fazem um projeto sem antes pensar na esquadria. A gente precisa também trazer essa linguagem da arquitetura quando você tem muitos clientes assim, que quando pensa num projeto, eles pensam quase que na esquadria primeiro.
Então, isso é muito legal, né? Então, o projeto dele é desenvolvido de acordo com o tipo de cliente, com o tipo de sofisticação que ele quer para essa obra. Então, a ideia do Técnicos Brasil é exatamente trazer essa informação para o arquiteto, para o engenheiro, para o consultor, para o serralheiro, para o fabricante de esquadria de alumínio e fazer com que todos se comuniquem, todos possam trocar informações e a gente poder tirar um pouquinho de informação de cada setor desse, né? Então a gente já está agendado com o pessoal do vidro, vamos ter a Alessandra falando da acústica aqui também com a gente, que vai ser bem bacana, e quantas outras pessoas que já estão entrando. Então, assim, o Técnicos Brasil, a ideia é justamente fomentar cada vez mais, e eu não sei se eu te falei, ô Felipe, o Técnico Brasil ele vai ter uma vertente onde nós vamos ter em breve, conforme eu creio que daqui um 15º episódio, mais ou menos, a gente vai criar uma pasta exclusiva para arquitetura, tá? Onde a gente vai começar a entrar nos núcleos de arquitetura para poder a gente ver a possibilidade do núcleo de arquitetura ter acesso a essa pasta. Aí a gente vai ver a forma de viabilizar financeiramente para eles poderem estudar também o nosso conteúdo. Eu quero fazer um convite para você. Ótimo. Vamos fazer depois, você divulga e tudo. Vamos fazer o Técnicos do Brasil lá no Mãos à Obra. Eu, você, Opa, a gente legal. chama mais dois e a gente faz uma live. Vamos fazer ao vivo. Né? Não Ótimo. vamos fazer gravado, não. Vamos fazer ao vivo. Aí eu acho que ao vivo, aí tem que ver aí. De repente o Júnior vai saber dizer se a gente consegue fazer algo que consegue passar ao vivo direto no Instagram, ao vivo com o teu YouTube, o YouTube Mãos à Obra, o YouTube de quem mais estiver aí. E vamos fazer um mesão rodando do Técnico Brasil. Show. Só para a gente, legal. Pegar em cima dessa rapaziada aí. Inclusive, lembrando que eu vou estar agora em janeiro, na última semana no Rio, se de repente vai que tem espaço, a gente já consegue fazer aí no finalzinho. Entendeu? O bom da gente é que a gente pensa, tem a ideia e bota para agir o quanto antes. Não fica pensando muito, não. A gente faz de bate pronto. Bebeto Romário. Felipe, uma mensagem aí para a galera que está assistindo a gente, que se disponibilizou. Primeiro, eu queria agradecer quem ficou até o final, viu esse conteúdo. E a gente queria também ouvir de vocês se o conteúdo for legal, o que a gente pode agregar. Pode acontecer também de alguém falar assim, poxa, o Felipe não falou disso, poderia falar demais sobre isso. A gente convoca o Felipe de novo e a gente faz um jogozinho extra aqui para a gente poder encaixar aqui também. Felipe, qual a mensagem que você deixa para essa turma que está fazendo a migração, já está com essa virada de chave, já está entendendo o que a gente está falando e está querendo realmente trazer coisa boa, produto bom, qualidade, serviço para o mercado? Qual é a dica que você dá para eles? Então, a dica é aquela que nós já comentamos. Eu acho que vocês têm que seguir a cartilha de que mamãe ensinou a vocês. Se vocês querem seguir um alto padrão, o primeiro passo é você ser assim, ser uma pessoa realmente que esteja predisposta a querer ajudar o outro, a não lucrar com o outro. Quando você se propõe a querer ajudar o outro, o lucro é uma consequência, ele acaba vindo, normalmente e naturalmente. Agora, quando você só quer visar o lucro, ele fica um pouco mais difícil, um pouco mais distante de você, porque você está se descuidando de outro lado para pensar só no pote de ouro no final do arco-íris. Só que é longe, é distante, é dificultoso, nada é fácil. Então é praticamente isso. E deixar uma frase de marqueteiro que eu amo, adoro de paixão, que é: quem não dá assistência, abre concorrência e perde a preferência. É isso aí, Ricardo. E muito obrigado pelo convite. O Técnico Brasil, não tenho dúvida nenhuma, vai ser um sucesso. Meu amigo, você sabe o quanto que eu te admiro, é de coração isso mesmo. Eu tenho uma admiração muito grande por você. De voltar aí para aquele fricassê maravilhoso, que eu gostei daquele fricassê. Em breve. E você está convidado também para o nosso podcast aqui no Espírito Santo. Traz a família para dar uma passeada e fazer o nosso aqui também. Não, Felipe, obrigado. A gente tem feito bastante trabalho junto, né? A gente tem feito lá as gravações no Mãos à Obra, que parabéns, está um sucesso muito grande. As visualizações estão lá em cima. Hoje de manhã você botou um vídeo lá, eu já repostei, já subiu. O pessoal está gostando do conteúdo, o pessoal está aplaudindo bastante. Eu acho que esse é o nosso trabalho, independente da gente ser serralheiro, acho que a gente tem que ajudar o mercado, contribuir com o que a gente sabe. Não existe segredo, nós falamos sobre isso. E esse trabalho de todos nós está sendo muito plausível, até mesmo porque a gente está em busca, em luta e estamos conseguindo cada vez um mercado melhor,
Obrigado a você, obrigado ao Sandro e obrigado também à equipe Sonora, porque o Sandro e Felipe faz parte do jogo, mas quem movimenta essa empresa mesmo é a equipe Sonora, que Quem são sustenta são eles, são totalmente exatamente, e são eles. A gente profissionais só é gestor. qualificadíssimos e profissionais assim que se doam muito, se entregam muito e a gente vê o crescimento deles. Então, esse aqui é o meu parabéns para a equipe Sonora, que esse é um corte que eu quero fazer exclusivo para a equipe Sonora, porque eles merecem. A turma é maravilhosa e tem aí todo o prestígio da gente, todo o respeito da gente, até mesmo por ser homens profissionais que realmente seguiram a cartilha, como o Felipe falou, da mamãe lá, de aprender os valores, e estão aí seguindo aí numa trajetória linda que está sendo a Sonora. Parabéns por esse crescimento, meu amigo. Parabéns para Eu que toda te a equipe, agradeço. porque isso é feito com muito trabalho, com muito esforço, e eu estou acompanhando isso de perto, e eu fico muito feliz. E sempre que eu posso, eu uso o seu nome como referência e tem que ser usado, porque eu digo que o que é bom tem que ser potencializado, não copiado, mas potencializado. Então, se o Felipe está fazendo algo bom, eu quero fazer ainda melhor, tem que potencializar. Eu pego a melhor ideia dele e potencializo. Se eu copiar, eu não vou conseguir, porque uma cópia não tem DNA, né? Não tem identidade. Não. Então, assim, parabéns do fundo do meu coração. Um dia eu vou ver aí o Sandro fazendo uma live com a gente, fazendo um treinamento com a Eu gente. Eu estou estou quase tentando falar com convencendo. ele. Estou tentando. Já armei até de fazer um podcast fake, chamar os funcionários, botar eu e ele de um lado e os funcionários do outro para a gente bater um papo ali para ele. Daqui a pouco Já ele ir vai. Eu soltando. estou Falta pouco, eu te soltando. digo que falta pouco. Vai se Felipe, meu soltando. irmão, Mas quem obrigado, obrigado. encontrar com ele, quem encontrar com eles na feira aí, ele vai ter para conversar, ele é bom pra caramba de resenha. Agora botou uma câmera, já era, esquece. A gente vai ter que esconder essa câmera, só esconder a câmera só, aí ele Verdade. solta o aço. Felipe, meu irmão, Verdade. obrigado por tudo, tá? Eu que te agradeço, meu amigo. Te agradeço mesmo por 2024 tudo. abençoado aí para você, tá? Para você que está assistindo a gente, muito obrigado por participar do Técnicos Brasil. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você muito. E se faltou alguma coisa, fala com a gente, que a gente tem aí grandes parceiros, grandes técnicos por todo o Brasil, que possa complementar ainda mais a informação. Obrigado por participar, obrigado por acreditar no nosso projeto. Peço você que compartilhe, peço você que indique o nosso trabalho para outros profissionais, para que possamos levar informação técnica de qualidade para todo o Brasil. Obrigado por estar aqui no Técnico Brasil, eu sou Ricardo Câmara e foi um prazer imenso poder estar dividindo aí mais uma tela com vocês e levando mais informação para o nosso mercado. Obrigado e até a próxima, até o próximo Técnicos Brasil.